já que a gente falou de Corém, vamos dar continuidade agora com a segunda palestra sobre enfermagem e desafios éticos contemporâneos, com a Ellen Oliveira Sena. Ela é conselheira e integrante da Câmara Técnica, Câmara Ética do Corém, técnica de enfermagem. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, né, da representação, de nos colocarem nesse papel de mais do que notificadores, né, e às vezes ter a compreensão de punitivistas, né, porque a gente vem aqui, cobra, às vezes, né, acaba sendo uma questão muito determinativa, e não é o nosso intuito, né, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na perspectiva ética também, para que os colegas entendam como que se dá esse trabalho. Meu nome é Ellen Sena, faço parte do Conselho Regional de Enfermagem enquanto coordenação da subseção de Campo Grande. Também participo da Câmara Ética 2, a qual a Glória Maria faz parte enquanto coordenadora, e já vou chamá-la também para vir à frente, porque ela vai me dar suporte aqui também nessa apresentação. E aí a gente vai falando um pouquinho, não é uma apresentação no sentido de só a gente falar, é de tornar isso uma roda de conversa para que a gente compartilhe. Vou chamar a Glória Maria para vir à frente, enquanto coordenadora dessa Câmara Ética, para estarmos compartilhando aqui um pouco daquilo que a gente vê, né, dentro do... Obrigada. E vou passar para a Glória, antes de a gente entrar no tema, para ela fazer uma saudação a todos. Boa tarde a todos. Quero saudar todos aqui presentes, né, da enfermagem, pelo nosso dia, pela nossa semana, pelo nosso mês, pelo ano, né, porque a enfermagem nós sabemos que é aquela carga horária que a gente não aguenta mesmo. A gente está ali 24 horas, temos que estar 24 horas com o paciente. Gostaria de fazer essa saudação, colocar aqui, o Corém está disponível com todos, né? a- Até a Andréia, né? A gente coloca muito para a Andréia, das dificuldades que são sentidas em cada unidade, dos problemas, né? Porque existem, eu estava conversando com ela, existem as resoluções, né, do COFEM, mas essas resoluções elas não partiram do nada, elas partiram daqui, né, do serviço, da discussão no serviço. Então, a cada dia se modifica a forma do trabalho, né? Então, hoje, com a tecnologia, a gente sabe disso. Está mudando a cada segundo, né? Nem minuto mais, né? Então, precisa sempre estar rediscutindo, propor mudanças, né? Porque a gente sabe que não é discordância, é que as coisas mudam e a gente tem que propor mudança, né? Se a carga horária está pesada, né, que a gente sabe que sempre esteve, vamos propor uma forma, discutir, fazer um planejamento estratégico, discutir de que maneira a gente pode viabilizar aquela assistência ao paciente de forma confortável e de forma eficiente, né, para impedir a negligência, imprudência, imperícia, que é que nós estamos fazendo aqui. Vou passar aqui para a Ellen. Obrigada, Glória. A gente vai iniciar agora falando sobre o tema real, né, que a gente vai abordar aqui ao longo, que é a enfermagem e os desafios éticos contemporâneos. E a gente tem uma gama de questões éticas que, às vezes, a gente não consegue associar, né, a demanda ao nosso momento, à nossa modernidade, por exemplo, as questões das redes sociais, os comportamentos que nós temos dentro da rede social, tudo isso perpassa por uma questão ética, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, acho que iniciando, né, antes de qualquer coisa, a gente sempre deixa muito objetivo o que o conselho tem como atribuição. Qual é o papel do conselho? A gente não consegue falar sobre ética ou sobre qualquer outra coisa se a gente não tem muito nítido de qual é o papel do Conselho Regional de Enfermagem. E aí a gente pode colocar que, às vezes, os colegas chamam, o conselho só serve para arrecadar anuidade, só serve para cobrar a carteira que não está vigente, que está ali vencida. Também. Não porque é uma questão só inerente do Conselho, porque ele quer, mas porque vem por uma legislação. Todas as atuações do Conselho Regional de Enfermagem e do Conselho Federal, né, ele vem atribuído através de lei, assim como todos os outros conselhos que regulamentam as profissões. Se hoje a gente tem a enfermagem regulamentada, é porque existe um conselho que ali regulamenta medicina, veterinária, nutrição,
todos eles, né, têm todas as questões relacionadas às suas normatizações através da lei, da legislação, que também está incluída a questão da anuidade, da regulamentação da nossa profissão. Então, um dos papéis essenciais, né, que estão ligados aos campos finalísticos do Conselho é a fiscalização, que a gente já falou aqui, né, que a RT já logo colocou, porque a gente tem que cumprir. Por que que a gente tem que cumprir? Porque a RT, ela é a figura que vai receber a fiscal quando ela vem na instituição. E aí a fiscal, ela vai fazer cobranças de acordo com as resoluções. Tem dimensionamento adequado, tem protocolo, tem normas e rotinas, tem ali regimento interno, tem comissão de ética implantada, como já tem, através da Andréia, que é a presidente, né, ali também, e as outras colegas que fazem parte. Então, a fiscal, ela vem na figura de cumprir as resoluções do Conselho através da responsável técnica de enfermagem, que responde por todos vocês, que é a nossa RT aqui presente. Então, ela tem a função de cumprir esses atos notificatórios. É no sentido de punir? Alguns podem entender que sim. Alguns podem entender que sim, mas se a gente parar para pensar na análise, né, primeiro que ela não vai ser punida por um item que ela também não tem a responsabilidade. Exemplo, dimensionamento de enfermagem. Tem um quantitativo insuficiente num setor. O conselho vem, notifica. E qual é o papel da RT nisso tudo? Sensibilizar o gestor para prover de mais quantitativo. Então, através dos cálculos que a colega também colocou aqui, que a gente precisa fazer através dos registros de enfermagem, porque são eles que normatizam e fundamentam e sensibilizam o gestor a mostrar que o nosso trabalho é muito durante aquele tempo, e a gente tem como justificar e fundamentar o porquê precisamos de mais RH, não adianta só a gente falar, estou aqui sobrecarregada, não consigo dar conta. O gestor, que é o responsável, que vai ter ali a possibilidade de contratação, ele precisa da nossa fundamentação. Por quê? Porque eu gasto tempo com o paciente isso, nisso, naquilo, porque os registros estão aqui comprovando todas as minhas ações, porque os cálculos das escalas de Fugulin que demonstram e a classificação do Leighton mostram a alta dependência de cada paciente, o quanto tempo eu gasto. Isso justifica e fundamenta o nosso exercício para que a gente tenha o maior quantitativo de RH. Então, quando a fiscalização vem aqui, ela pergunta se tem o PROSAIP, se tem o processo de enfermagem adequado, que foi o que a colega abordou aqui um pouquinho antes. Por quê? São eles que vão ajudar a ART a sensibilizar esse gestor a prover de contratação. E aí o gestor, quando não se sente ali sensível para a contratação, aí o conselho busca outras questões, que são as questões jurídicas, mas existem prazos para cumprimento conforme resolução. Então, o conselho ele está aqui para fazer o papel fiscalizatório, que é esse um pouquinho do que eu falei para vocês, o papel relacionado ao atendimento, que eu vou deixar a Glorinha falar, porque ela foi responsável pelo atendimento durante um bom tempo, e a questão ética, né, que também são questões que a gente vai abordar aqui um pouco mais à frente, como, por exemplo, a Comissão de Ética Institucional. Eu e Glória, a gente já esteve aqui diversas vezes para tentar fazer a atuação ética profissional sobre dois profissionais que têm uma questão de relacionamento interpessoal, por exemplo. E aí, para que isso previna negligência, imprudência e imperícia, a Comissão de Ética faz o trabalho educativo, promove ali conciliações e termos de esclarecimento para que a gente consiga, no papel educativo, alcançar o êxito de fazer com que aquele colega tenha conhecimento suficiente para que não responda um processo ético, para que não tenha uma penalidade. Então, o papel preventivo é através da ética. Eu vou deixar ela falar um pouquinho do atendimento. Na verdade, o nosso conselho ele tem uma história. Todos os conselhos têm, né? Profissionais. Porque em épocas passadas, antes de 73, que nosso conselho foi criado em 1973, nós éramos fiscalizados pelos médicos, que era o Ministério de Medicina e de Farmacêuticos. Eram médicos e farmacêuticos. Então, esse ministério que fiscalizava toda a enfermagem. Aí, as enfermeiras, que naquela época eram a maioria enfermeiras, né, mulheres, né? As enfermeiras, que agora já tem mais homem, né? Mas naquela época não tinha homem de jeito nenhum. As enfermeiras fizeram um movimento, né, muito difícil, contexto muito difícil, porque
além de ser machista, né, era um contexto em que os médicos contra os médicos. Imagina aquela época contra os médicos, né? Se hoje a gente ainda enfrenta muita coisa, imagina aquela época. E conseguiram, elas se reuniram pela ABEM, que era bem a Associação Brasileira de Enfermagem, a época que representava todas as categorias. Por isso, nós temos diferenças entre a BEM, sindicato e conselho. Naquela época não tinha o conselho, então a BEM representava, né? Não tinha os sindicatos, então a BEM que definia tudo, questão salarial, carga horária, né? Exercício profissional. Então, vocês imaginam o trabalho que essas enfermeiras tiveram para conseguir, né, fundar o nosso conselho. O nosso conselho, como todos os outros conselhos, eles são uma autarquia federal. Ele não é igual um sindicato, que é uma entidade classe, que reúne a categoria e os membros daquele sindicato pagam aquele sindicato para eles serem sócios. O conselho não, ele é obrigatório, porque ele tem uma lei federal. Então, muita gente fala, a gente tem que pagar o conselho. Tem que pagar porque é uma lei federal. Ele é uma entidade pública. E por isso, como Ellen colocou muito bem aqui, nós somos regidos por toda a legislação pública. Tá? Nós entramos em dívida ativa, se a gente não pagar, aquela questão como qualquer outra questão pública que nós vivenciamos. E com relação ao atendimento, é o que o atendimento? O atendimento que a gente fala é quando o conselho ele dispõe, né, de uma acessibilidade de todos os profissionais, que hoje nós estamos numa base de 400.030, né? 440 profissionais, vocês imaginam a gente, né, administrar 440 profissionais no estado do Rio de Janeiro, e ele tem que ter uma base, ter uma estrutura para atender esses profissionais nas suas necessidades. E na questão do registro profissional, que ele tem que ter, que é a carteira profissional, né? Porque na legislação exige que todo profissional de enfermagem seja registrado no Corém. Tanto é que quando vocês, assim que se formam e recebem, né, o seu diploma, vocês têm que ir ao Corém, né? Isso vocês sabem, né? Tem que ir ao Corém para fazer, né, a sua carteirinha, para ter o seu registro, que isso é legal. Porque se tiver alguma denúncia, nós que somos lá da ética, em que o profissional não esteja com isso regularizado, ele vai responder, né? Então, a gente tem que estar atento a toda a legislação. E nesse atendimento, ele vai fazer, né, o seu registro. Se ele tiver especialidade, ele faz o seu registro de especialidade. Tá? Se tiver alguma questão dele trabalhar em outro local, né, são outras formas de registro, em outro local que não seja o estado do Rio, ou se ele precisa de uma transferência, ele também tem que ir lá no atendimento. Né? São muitas questões inerentes à nossa vida profissional, ali no atendimento da enfermagem. Antigamente, quando nós entramos por conta da intervenção federal, porque muitas das questões do conselho, as pessoas ainda não sabem o que aconteceu com esse conselho, que nós ficamos mais de 20 anos na mão de mafiosos, né, que pegavam a nossa anuidade e utilizava para meios próprios, né? E aí, a partir de 2008, que eu até fui interventora nessa época, porque a gente fazia oposição a esse grupo que estava lá, essas questões mudaram muito, tá? Então, nós já conseguimos, no avançar da tecnologia, né, fazer com que vocês recebam o mais rápido possível as suas carteiras. Agora, nós estamos com um novo sistema, que é o CIGEM. Vocês conhecem o CIGEM? Esse novo sistema já está bem avançado, está precisando ainda de avançar mais, que a gente sabe, né? Mas já está bem avançado do que era anos atrás. Que a gente enfrentava filas homéricas naquele conselho, eu enfrentei, né? Filas homéricas que iam lá na esquina e
as dificuldades da gente conseguir os nossos documentos. Hoje em dia está bem mais fácil. As nossas mídias sociais, a gente tem o Cofem Play também, tá? Com os nossos benefícios, com toda a legislação, nosso código de ética está lá, entendeu? Então tem a facilidade, quer dizer, a gente está tentando o máximo, né? Acompanhar a evolução, né, da rede social, né? Que a rede social ela é útil. Não para ficar de fofoquinha, de coisa dentro do trabalho, né? Mas ela é útil para essas questões. Então, a gente tem que avançar nisso. E nas unidades de trabalho, ela também tem a sua utilidade, né? E é isso que a gente tem que repensar no dia a dia, tá? Não vou me estender muito, senão vou ter Não, muita é coisa para ótimo, porque falar. é bom o que a Glória traz, porque a Glória foi da junta interventora, e é um passado que, às vezes, muitos colegas desconhecem. Exato. O momento que passamos, né, onde a gente tivemos pessoas que geriam aquele conselho, que eram criminosos, foram presos. Nós perdemos aí Edma, Valadão, pessoas que Gente que deu a morreram porque vida. fizeram oposição, né? Então, era um momento onde a gente não tinha chapas concorrendo, as eleições elas não existiam de maneira transparente, os colegas não conseguiam escrever chapa, os colegas não conseguiam concorrer, essas informações sequer chegavam. Então, eram momentos muito difíceis, né? Enfim, e foi um momento que a gente passou por Ficou uma maculado, intervenção né? O conselho federal. ficou Sim. maculado com A essa gente carrega muito desse questão. estereótipo por conta desse passado. Os colegas costumam dizer, a gente não pode avançar para o futuro sem olhar o retrovisor, né? É um pouco disso que a gente carrega no conselho. A gente carrega muito dos estereótipos, né? De coisas que ainda falam em virtude desse passado, que depois vocês podem buscar um pouco mais de informações. No próprio site do conselho tem um pouco desse histórico. E foi depois dessa junta interventora que a gente conseguiu ter chapas de inscrição, ter eleições abertas para os colegas votarem, né? E ter toda a transparência e as normatizações de forma mais explícitas e transparentes para a E categoria. as nossas comissões de éticas, que E hoje as nós comissões de temos éticas que aqui. foram implantadas, né? As câmaras éticas que hoje existem, as comissões de instrução. Então, tudo hoje passa por questões jurídicas, inclusive, muito fortalecidas. Todo profissional tem direito à ampla defesa e o contraditório, questões que não existiam antigamente. Se o profissional é denunciado, ele tem o direito de prover de um advogado, de ter direito a apresentar a defesa prévia, a apresentar testemunhas. Então, tem toda a fase que é obedecida hoje, depois dessa intervenção que nós tivemos no Conselho e tantas outras questões que foram evoluindo, né? Então, o Conselho ele trabalha na fiscalização, na ética, no atendimento e na normatização. Se hoje a gente tem enfermeiros que fazem a inserção do DIU, se hoje a gente tem enfermeiros, profissionais de enfermagem que podem fazer a inserção de uma máscara laríngea, se a gente tem a normatização de atuações como sutura e afins, é porque existe uma normatização através do COFEM, COREM, para que a gente consiga fazer essa atuação. Os sindicatos, eles são responsáveis pelas questões trabalhistas. E é aí que é o ponto que muitas das vezes os colegas confundem e é importante que a gente fale. O conselho atua nas questões relacionadas ao exercício profissional, o sindicato vai atuar nas questões trabalhistas. Férias, dissídio, piso salarial, por mais que o conselho se some à luta, porque somos todos profissionais de enfermagem e temos interesse também nos direitos trabalhistas, a atuação é inerente ao sindicato através da legislação, como a questão da carga horária, convênios, né, direitos trabalhistas que envolvem pecúnia, né, que envolvem valor financeiro, né, mesas de negociação, greve, paralisações, tudo isso é inerente ao sindicato. Então, vamos entrar agora na ética, que é um departamento que eu e Glorinha, a gente é quase que viciada, se torna um vício, né? Depois que a gente começa a atuar, porque a gente vê que é através desse departamento que a gente consegue prevenir e muito, principalmente através das comissões de ética, da ética, como a Andréia atua, que é fazer o papel de prevenção educativa para que a gente não tenha pessoas que estudaram 4, 5, 6 anos, 10 anos, e, pasmem, nós temos colegas que têm lá 30 anos, e aí chega lá para sentar numa cadeirinha para ser julgado eticamente por uma conduta profissional que infringe o código de ética. Nenhum de nós estuda, nenhum de nós entre colegas, por mais que tenhamos tantas diferenças
de ideais e de ideias, quer ver um colega nosso sendo punido ou sendo ali julgado para ter na possibilidade de uma penalidade ética. Isso eu posso perguntar para qualquer um, ninguém quer ver. Isso acontece porque nós precisamos falar sobre isso. É verdade. Né? E esse momento da Semana de Enfermagem é essencial e a gente agradece muito, mais uma vez, o convite para que a gente tenha essa oportunidade. É que a ética, ela permeia todas as atividades do nosso exercício profissional. Infelizmente, na nossa formação, é a disciplina que tem menor carga horária. Ela deveria perpassar por todas as atividades, todas as disciplinas. Eu sempre lutei por isso. Mas, infelizmente, ainda não se caiu a ficha, né? Eu acho que precisa chegar bastante denúncias do nosso conselho para a gente começar a motivar as instituições, né, formadoras, para que é necessário o ensino ético. Vocês aprenderam ética na formação? Mas a disciplina é muito pequena. A gente aprende assim, ó, né? Então, quando chega na atuação profissional, nós ficamos perdidos muitas das vezes. Às vezes você vai responder um processo por falta de informação, por falta de conhecimento. E nós estamos aqui para isso, para apresentar, né, a ética, como ela é, né, os riscos, o contexto dessa ética, né? E isso é muito bom, porque a gente fica avaliando, né, uma coisa que, como disse a Ellen, cria um vínculo com a nossa personalidade, né? De vivenciar a ética profissional e a ética no mundo, né? Que a gente vê que nós estamos passando por um desafio ético a nível mundial também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que repensar. E a gente está aqui apresentando a ética por isso também. Também. E a gente traz o conceito, acho que todos sabem do conceito, né? O que que é ética? Ele normatiza, né, a nossa vivência, ele não é nu e cru, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, se antes a gente não falava de racismo dentro do código de ética, não falava sobre assédio sexual dentro de um código de ética, é porque a gente tem uma sociedade que é modificada ao longo do tempo. E a ética ela precisa se adequar a essas evoluções para que a gente tenha a normatização do nosso exercício de maneira respeitosa, para que a gente possa prestar o nosso exercício sendo respeitado dentro das nossas individualidades. Então, é uma questão que vai evoluindo ao longo do tempo. Então, a ética ela é um conjunto desses valores morais que vão também se modificando nesse percurso. Então, valores que definem, né, a ética é sempre aquela pergunta: quero, posso, devo. Às vezes eu quero, eu acho que eu posso. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, principalmente de questões mais polêmicas dentro do nosso exercício profissional, né, como, por exemplo, rendição de plantão, né, render o nosso colega. Tenho que esperar ele chegar? Como é que eu passo, né, esse plantão para o nosso colega? É no Uber? Indo para casa e mandando áudio no WhatsApp. Eu posso fazer isso? Eu posso querer, eu posso ter diversas questões, mas eu posso realmente fazer isso? Vai realmente nos ajudar no exercício profissional ou vai fragilizar ele? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da apresentação. Então, a gente já começa com passagem de plantão. Eu acho que ficou numa moldagem diferente a formatação, e aí cortou ali um pouquinho. Mas a passagem de plantão é uma das questões polêmicas, né? É um mecanismo utilizado, né, para assegurar a continuidade da assistência a esse usuário, né, e é uma questão que chega muito dentro do departamento de ética do conselho. Colegas que, né, não esperam ali a rendição para poder passar o plantão, ou passam de forma inadequada, ou não passam a informação, ou tem uma intriga com o colega, não gosto dele, ele que está com o meu paciente, vou embora. E aí acontece uma questão com o paciente, e isso chega para o conselho, por conta de uma relação interpessoal, gerou consequência a um usuário por falta de informação que precisava ser passada no plantão. Isso chega para o conselho diversas vezes. Por isso que a gente sempre prima no fortalecimento da comissão de ética. Às vezes os colegas falam assim, pô, ele só chega briga aqui para a gente, toda hora é briga. É só relacionamento interpessoal que chega, não chega nada mais. Eu falei, gente, graças a Deus que chega só briga e relacionamento interpessoal. Porque a consequência do relacionamento interpessoal ao longo do tempo é piorar e gerar consequência ao usuário.
E aí chega numa negligência, numa imperícia, numa imprudência, por falta de comunicação, por conta dessa questão que ficou da mágoa lá atrás, que não foi tratada, e aí a gente tem aí um processo ético. Porque quando a gente tem uma demanda que gera gravidade ao paciente, como dano permanente, dano temporário, o paciente ficou sem, a colega ficou sem passar a informação para outra colega porque não gostava da outra colega, porque tinha briga com a outra colega, olhou o paciente lá, viu que ele estava quase caindo. O paciente não é meu, é dela. O paciente caiu. E aí depois o paciente foi a óbito. E aí quem é responsável? Todo mundo, a equipe toda. E aí a gente tem toda uma equipe de enfermagem que é levada ao conselho para poder prestar esclarecimentos sobre isso e tentar ali desdobrar nas questões éticas para poder verificar de quem falta 15 minutos ou passou 15 minutos. Faltam que. Ah, então tá tranquilo. Eu vou passando um pouco mais rápido, mas só para poder exemplificar para vocês que questões interpessoais interferem sim no exercício profissional. E se a gente não trata na raiz, tenham certeza que eles se desdobram em questões muito graves. A gente teve processo ético sobre questões relacionadas a alimento. Roubaram uma parte da quentinha ali. Aquilo iniciou através de uma comida, mas teve uma questão ética que se desdobrou tão danosamente que se desdobrou num processo ético. Então, o que a gente pode fazer para tratar e prevenir, principalmente através das comissões de ética, a gente está sempre realizando através desse papel educativo. Então, como evitar, né, a passagem de plantão, evitar os erros na passagem de plantão, falta de concentração, falhas na comunicação, interrupções desnecessárias. Ela pode gerar erros assistenciais de leves a gravíssimos, que foi um pouco do que a gente colocou. Outro vilão desse processo é a falta de atenção somada à automática da rotina, né, de já sair para querer assumir, de repente, um outro plantão. Então, tudo isso é muito importante para que a gente repense a forma que a gente está passando esse plantão, a forma que a gente está passando os nossos pacientes, com todas as informações inerentes. É importante essa assistência, faz parte da assistência e da continuidade da assistência de enfermagem, e é importante que a gente esteja aí atento. Pode falar. Nós sabemos que o mundo hoje, a gente vivencia um mundo muito agitado, e nós somos agitadas. Eu tenho uma certa idade, mas eu ainda sou muito agitada. Aí, por quê? Que a gente ainda está nesse mundo. Então, nós temos vários empregos, várias atividades, nossos filhos, a gente não sabe com quem deixa nossos filhos, são vários problemas, e isso influencia muito nas nossas atividades profissionais, queremos ou não. Então, isso também tem que ser repensado. Será que eu estou agindo certo? Como é que eu estou agindo na minha vida para eu chegar na unidade, não ter tempo de passar o plantão para o meu colega? Então, são questões que a gente tem que avaliar, né? Será que isso vai trazer que consequência se eu deixar de passar o plantão, não é? A gente sabe que tem acordos, mas tem que repensar se nesses acordos o que isso pode trazer, né? Ah, fulana, eu estou acostumada, você sabe que eu pego tantas horas no emprego tal, a gente sabe que isso existe, né? Então vamos repensar também a nossa organização enquanto trabalho. Senão nós vamos ficar loucas, entendeu? Porque isso afeta por demais o que nós temos de muito grave, a incidência de depressão, de suicídio. Isso vem dessas atividades também muito agitadas que nós temos. Então, a gente tem que repensar, como ela colocou, refletir as consequências de tudo isso, né? E começar a discutir isso numa roda de conversa, junto com a nossa chefia, não é? Porque todos nós somos responsáveis se acontecer alguma coisa com o paciente. Não é o meu paciente, paciente de fulana, não. Entendeu? Todos nós somos responsáveis, a equipe toda. Quem responder, chegou ali, nome de fulana, mas vamos chamar a equipe toda. A equipe toda vai responder. Então, ninguém vai se esquivar de uma denúncia, de um cuidado, né? E de uma questão grave que ocorra com o paciente. Tá? E aí, junto dessa passagem de plantão, isso tem a ver também com comunicação, né? A comunicação é o elo
de todos os procedimentos que a gente realiza na enfermagem. Passagem de plantão, remanejamento, dependendo de como a colega me peça para ir para o outro setor, como eu vou aceitar, se eu vou aceitar. Isso também faz parte de uma comunicação. E a gente sempre traz essa imagem da comunicação que mostra uma questão de um boato. Se inicia assim: Zé, quero o número desse pedido. O chefe pede para o Zé. O colega que passa no corredor entende assim: o Zé está despedido. O que está bebendo água já fala: meu Deus, sou o próximo. No outro corredor e outro. E o que eu faço? Estão todos despedidos. Aí o outro já pensa: ele vai me entregar também. Nossa, falaram mal do chefe. No final, todos nós seremos demitidos amanhã. E agora? Então, são informações e comunicações que, às vezes, os colegas, né, uma coisa que a gente sempre bate na tecla: enfermagem, ela é mediadora de conflito, e ela deve se ver dessa forma. Às vezes, a gente escuta uma coisa, e aí a gente está 24 horas naquele plantão, nada que a gente, né, vamos dar uma agitada, aí a gente escuta um negocinho, passa a informação errada, aquela informação já vai errada mais uma vez para frente. Quando você vê, você tem um problemão, que às vezes a gente destinou a colegas que trazem prejuízo emocional, trazem danos na saúde mental por causa de um negocinho que foi aumentado, ao invés de ser mediado. Então, essa figura a gente sempre traz para elucidar, para que a gente também reflita sobre isso. A nossa responsabilidade na comunicação e na escuta, no acolhimento, para que a gente não cause dano aos nossos colegas. E aí, eu e Glória, a gente poderia ficar aqui ao longo do tempo falando de um monte de questões, de situações que abalam, e é sério, abalam emocionalmente. Poderia não abalar se fosse comigo, porque aí eu sou também, vai me responder, eu respondo também, acabou, a gente vai resolver ali, acabou. Tem colegas que não são assim. Às vezes, o que você fala, aquilo tem um desdobramento tão ruim na vida daquela pessoa, porque talvez ela traz uma questão fora, que gera um abalo emocional, e aí a gente tem colegas afastados pela psiquiatria, tem colegas que fazem uso de medicações psicotrópicas, tem colegas que têm ali uma questão suicida, que tem várias outras questões que se acumulam por uma coisa que às vezes a gente acha que é pequenininho, mas para ele é uma imensidão. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade na comunicação, na forma que a gente comunica, no que a gente fala, e principalmente se entender enquanto mediador de conflitos. Nós somos uma categoria majoritariamente feminina. A gente tem aí diversas questões relacionadas à nossa carga de trabalho, porque a gente não trabalha só na instituição, a gente trabalha na nossa casa, a gente tem nosso filho, a gente tem que prover do lar, a gente tem muitas responsabilidades. E o que a gente pode para tornar esse exercício mais leve? É nos acolher, é ter empatia, é tentar trazer leveza para o nosso exercício dentro das relações também. E a comunicação é essencial para isso. Então, a resolução que norteia o nosso exercício é a 564/2017, é dela que a gente está falando lá desde o início, quando a gente fala sobre respeito, sobre empatia, sobre responsabilidade, sobre a responsabilidade da passagem de plantão, sobre comunicação, tudo isso está norteado dentro da 564/2017. Vocês receberam também o código. O código de ética de enfermagem é ensinado na sala de aula, como a Glória falou, mas não é muito bem ensinado, né? Ele é quase que folheado, passado em alguns minutos, e a gente esquece que, na verdade, o Código de Ética de Enfermagem ele é a luz dos pés da enfermagem. Se hoje a gente tem colegas que podem responder processo ético, é porque desrespeitou ou infringiu o Código de Ética. Então, o que norteia o nosso exercício? É o Código de Ética. É ele que vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, no meu dever, meu direito, a proibição, está tudo colocado ali. Então, aqui são as questões que eu coloquei para vocês, né, do que é leve, grave, gravíssimo. Nós temos hoje a comissão de ética, que já está aí vencendo, que daqui a pouco vai passar por uma nova. Então, já deixo aí que vocês trabalhem no coraçãozinho de vocês, se colocarem à disposição para compor essa comissão de ética, se colocarem para as eleições. É um processo muito legal. Tem uma portaria que vale título, tem outras questões também, que é a nossa visão enquanto profissional, de uma visão diferenciada à luz do código e como funciona o Conselho Regional de Enfermagem dentro do departamento, e é importante para que a gente tenha uma noção de como funciona. E aí, a comissão de ética, por exemplo, ela trabalha justamente com as demandas que são consideradas leves ou moderadas.
Ou seja, aquelas que não ofendem a integridade física, mental, moral, que não causam debilidade temporária, aquelas que, né, não causam debilidade da função, ainda que temporariamente, todas essas demandas que são consideradas dentro do conceito do Código de Ética, leve a moderado, são questões que a Comissão de Ética pode tratar. Por quê? Porque, obrigatoriamente, ela pode passar por uma conciliação, ou seja, realizar um papel educativo, fazer a mediação do conflito, no sentido de prevenir futuros danos. Quando a gente tem uma questão que é grave, gravíssima, o paciente foi a óbito, 2 profissionais se agrediram, a colega teve uma lesão grave, veio a polícia, ela teve que fazer um boletim de ocorrência. São questões mais graves. Então, elas não ficam na Comissão de Ética Institucional. Elas vão para o Departamento de Ética do Conselho, passam pelas câmaras de ética, né, que é ao qual eu respondo junto com Glorinha, enquanto coordenadora, a Glória enquanto coordenadora, e ali vai se desdobrando para as tratativas, para verificar se há, de fato, indícios de infração ética que infringam o código, materialidade suficiente para que vire um processo ético ou não. Então, isso tudo tem uma tramitação dentro do conselho. E aí, rendição de plantão. Caso a rendição não chegue, ao final dos plantões, a supervisão e a chefia devem ser comunicados a partir de 15 minutos de atraso. É de responsabilidade da chefia providenciar para manter a continuidade da assistência. O profissional de enfermagem deverá aguardar a substituição por 2 horas. Isso não é uma questão nem que o Conselho legisla, é uma questão que está dentro da lei da CLT. Então, a gente só trouxe aqui para vocês poderem entender como é que funciona. A gente não pode simplesmente ir embora porque não chegou a rendição. A comunicação efetiva é importante junto à nossa coordenação, para que a gente garanta a segurança do paciente dentro do exercício. Então, essas questões também permeiam a ética profissional. Chega também para nós diversas demandas que também têm a ver com isso, rendição de plantão. E aí a gente colocou aqui até um meme que fica rolando na internet. Minha reação quando eu vejo o colega indo embora sozinho no plantão. Ele está sozinho, o colega dele deu tchau, nem olhou para trás. Isso é uma responsabilidade ética grave. Olha o risco que a gente coloca não só o usuário, mas o nosso colega, de deixá-lo sozinho numa situação que pode causar fragilidade, que pode causar dano a algum paciente. Então, pensar sobre isso também é muito importante. Então, dos deveres, né, recusar a realizar qualquer procedimento que esteja ali, que não conste assinatura médica, né? Às vezes a gente vê aí colegas que fazem, o médico chega aqui, faz aquela medicação ali para mim, nunca mais te entrega nada por escrito. E aí, quando dá um problema no paciente, o colega que prescreve, não falei nada para ela, ela fez ali porque ela quis. Então, se atentar dentro do exercício profissional às formalidades. É necessário estar escrito de forma legível, é necessário estar prescrito. E isso é segurança para o nosso exercício profissional. A outra questão também é você saber, né, na prescrição, todo o efeito daquele medicamento, né? Que a gente também tem casos em que as pessoas, né, não sabem, fazem uma medicação, né, errada por desconhecimento, porque o médico também erra. Então, a gente tem que estar de olho atentos em toda a medicação. Se tem dúvida, vão perguntar ao enfermeiro, né? Vão perguntar ao colega, mas não fazer assim atabalhoadamente, porque isso é um risco também. O que a gente não sabe, a gente pergunta, a gente compartilha a responsabilidade, justamente para que a gente não tenha aí um exercício frágil e um dano decorrido disso que possa ocasionar para a enfermagem uma questão, né, de processos éticos e de demandas mais graves. Bastante. Então, lembrar que a conduta de cada um depende do destino de todos, né? Então, o nosso exercício ele não é solitário, ele é coletivo, ele é multiprofissional, e a gente precisa se somar isso com a nossa responsabilidade enquanto enfermagem de entender esses processos também. Aqui fala um pouquinho sobre o descanso da enfermagem, né? Que foi uma questão que entrou na lei do exercício profissional. Então, dentro do exercício profissional, que é a Lei 7468, ela vai ali normatizar qual é o papel do enfermeiro, qual é o papel do técnico, do auxiliar, e ela teve um acréscimo,
que foi a Lei do Descanso, que inicialmente foi promovido pela deputada enfermeira Rejane, na época Aqui que no era Rio de deputada Janeiro, né? estadual, no Rio de É. Janeiro, e isso foi crescendo, e hoje a gente tem ela a nível nacional, presa dentro do nosso exercício profissional. Então, lá vai estar descrito as condições adequadas, né, como deve ser esse descanso de enfermagem e as possibilidades, né, que a gente tem que pensar aqui daquilo que a gente falou um pouquinho lá atrás, para onde eu denuncio caso eu não tenha um descanso de enfermagem adequado. Isso. Né? A gente tem lá dentro do papel do sindicato também o descanso. Então, para além de ser algo que está dentro do exercício que a gente pode demandar ao conselho, a gente também precisa ter essa comunicação com o movimento sindical, estar associado, estar sindicalizado, estar nos movimentos de luta. Isso é Participar. essencial para que a gente participe e tenha uma luta mais efetiva na conquista dos nossos direitos. E aí tem algumas questões que são da CLT, que a gente traz só como uma forma de relembrar, né? 2 horas de descanso, quando em período de plantão diurno e noturno, com duração igual ou superior a 12 horas. Então, se a gente tem um plantão de 24 horas, a gente obrigatoriamente tem 2 horas de descanso. E aí a gente precisa se atentar àquilo que está na lei e aquilo, às vezes, que pode ser algo Realidade. esporádico. É. A gente tem demandas que chegam para o conselho, às vezes, grave. E aí, quando a gente chega, não tive tempo de registrar. Não tive tempo de registrar, não tive tempo de anotar. E aí vem o outro colega, e a gente descansou 4 horas. É. Como que não teve tempo de registrar e de anotar? Teve um descanso de 4 horas. E aí a lei está aqui, é 2 horas. E outras demandas que a gente pode colocar aqui como exemplos de situações que acontecem, que ocorrem, de às vezes o colega falou assim, porque a gente tira aqui sempre 3 horas, aí deu um problema no plantão, me tiraram 1 hora de descanso. E aí denuncia que tirou 1 hora de descanso. Na verdade, é uma questão que, às vezes, é uma exceção que o colega entende como uma rotina. E a gente precisa se atentar, mais uma vez, à legislação sobre a segurança do nosso exercício. O que é direito, o que é O que é dever. direito, o que é dever, o que é concessão. Me proibiram de trocar plantão. Não posso mais trocar plantão. Isso é um direito. Vou denunciar, vou fazer. Ok, troca de plantão é concessão. Ele não está preso dentro da lei. Então, ele é uma concessão que pode ser dialogada, comunicada, ter ali seus critérios, mas ela é uma concessão. E a gente precisa também se nortear em relação a essas questões das legislações. Abandono de plantão. A gente sempre fala sobre isso. Às vezes o colega, vou tirar 1 hora de almoço. Mas eu trabalho lá em Bangu. Mas eu tenho um negócio para resolver na hora do almoço, lá no centro do Rio. Vou no meu horário do almoço. O colega volta às 7 horas da noite. Isso é o quê? É abandono de plantão. Então, a gente também precisa falar sobre isso. E aí a gente traz mais uma vez uma imagem, né, de entender que a enfermagem é um todo, a enfermagem não é isolada, aquele paciente não é daquele colega, ele é nosso, ele é da equipe. Então, a gente sempre traz essa figura, vamos ajudá-los. Não se preocupe, o furo é deles, não é nosso, como se o barco não fosse afundar. E afunda, no final afunda todo mundo junto. E aí, mais uma vez, estamos todos no mesmo barco. Na canoa, vivenciamos isso literalmente. Porque se um coloca o remo numa direção diferente, desnorteia ali o barco. Então, a enfermagem ela precisa, mais uma vez, se entender enquanto um corpo. Nós não somos inimigos, nós podemos ter imensas diferenças ideais e outras questões, mas tem questões que são essenciais, que é o fortalecimento da nossa categoria, é a valorização da nossa categoria, é um monte de questões que a gente tem muito mais afim do que contra, e é nessas questões que a gente precisa, mais uma vez, se apropriar e tentar colocar cada vez como um ponto-alvo. Então, a infração mais comum é a publicação em redes sociais, imagens de pacientes sem autorização. Essa é uma das demandas que sempre aparece, é uma das maiores que a gente recebe. E, para isso, a gente tem uma resolução específica, que é a 554 de 2017, que também está dentro do código de vocês, dentro das legislações. Ela não é a 564, ela não é o código de ética. Ela é uma resolução que vai falar só sobre comportamento em redes sociais, que se viu necessário justamente por conta disso. O Brasil é o 3º lugar onde usa as mais redes sociais no mundo, né? Primeiro o YouTube e segundo o WhatsApp.
Então, é a resolução que a gente está falando, né? Sobre essa. Aí a gente traz alguns exemplos que a gente pega com facilidade na internet quando a gente procura. Divulgação, ali você tem ali uns colegas no SAMU, dentro de uma ambulância, e aí tirando foto, bora trabalhar. E é o paciente lá atrás, desnudo, com a imagem dele aparecendo. E aí a Rosemary sempre fala, né, dessas, porque ela sabe, porque acho que ela acompanhou esse caso, que é de um outro estado. É, de um outro estado. Que ela verificou que dessas 33 curtidas, grande parte era da própria equipe de enfermagem. Esses colegas foram chamados para serem ouvidos. Porque quando você curte, compartilha questões graves como essa, você também está concordando e achando interessante. Então, é importante pensar bem naquilo que a gente está curtindo, naquilo que a gente está compartilhando, para que a gente não seja envolvido numa E às questão vezes ética. fazem festinhas também, né? Reuniões que a gente sempre faz, né? De aniversário, essas coisas. E não tem o cuidado de tirar foto para o paciente não aparecer. Aí o paciente está lá também, às vezes com fralda, alguma coisa, e a pessoa cantando, Eu vou dançando, trazer outros exemplos aí né? também, né, de imagem. Também a gente está caminhando para o final, o E colega nós já falou que temos as acabou. fotos lá, nas denúncias. E aí, dentro dessa resolução, coloca expor imagem de pacientes em redes sociais, grupos sociais, tais como WhatsApp e afins. Respeitar, para ser ético dentro das redes sociais, é necessário respeitar regras internas, respeitar diferenças, opiniões, ser imparcial sempre, evitar fomento de ruídos, sugira, né, que o profissional formalize a ocorrência ao invés de ficar ali tentando causar mais intriga. Colega, está te aglomerando com algum sentimento? Denuncia, formaliza, entrega para o órgão competente, mas não faz daquilo se transformar, às vezes, numa bola de neve que depois a gente não consegue mais tratar. Ajude sempre que possível, humanize o encontro, seja ouvinte, sem ajuizar valores, não comita ou seja conivente com ações ilícitas, isso também está dentro do nosso código de ética. Considera-se infração ética e disciplinar ação de omissão e conivência, está lá colocado. Então, alguns cuidados nas redes sociais, né? Fotos com uniforme, o que aparece nessa foto, os comentários que se realiza, que comentários eu coloco, né? Essas questões das brincadeiras, às vezes, né? A gente tem muita intimidade, às vezes, com um colega e apelida o colega, e isso vai para a rede social, daqui a pouco a colega já não gosta mais daquele apelido, e aquilo se Questão torna de uma apelido bola de tem neve. dado muito problema, muitos problemas mesmo. E às vezes não é nem intencional, mas a gente precisa se atentar às questões das formalidades. A gente está dentro de um exercício profissional. A gente está dentro de um vínculo de trabalho. E a gente precisa respeitar isso. Não é uma extensão da nossa casa. Por mais que a gente conviva muito tempo ali e tenha, né, ali os nossos colegas e os nossos convívios, a gente precisa ajudar e trabalhar dentro de uma questão mais formal. A gente teve uma situação de, às vezes, uma situação como a gente teve há algum tempo, né? O colega era sempre colocado, que ele era recente no trabalho, era sempre colocado com outro, para poder aprender a dinâmica e a rotina do trabalho. E aí os colegas chamavam ele de carrapatinho. É, o carrapatinho. E aí ele entendeu isso como uma forma de assédio. Ele não gostou de ser chamado de carrapatinho. Ele não era um carrapatinho, ele era um profissional que estava trabalhando com outro para aprender a rotina de trabalho. E a gente precisa respeitar essas questões. A gente acha que é coisa boba, é engraçada, é brincadeira, mas isso gera danos até mentais, emocionais, como a gente colocou um pouco antes. É. E aí a gente tem outro caso que a gente pegou aí no G1, que os colegas estão vendo, nunca é do Rio de Janeiro, a gente sempre pega de outro estado. Então, a enfermeira posta fotos de pacientes com ferimentos expostos e legenda. Eu, no meu dia, mais cozinheira. E aí a colega é demitida. No maior hospital que tem lá, é um outro estado, Roraima. E aí a gente vê de tudo. Técnica de enfermagem usa celular enquanto aplica medicação em paciente dentro do hospital. Como é que a pessoa vai? É outra questão. Às vezes a nossa questão relacionada ao exercício profissional e à utilização dos nossos meios de comunicação precisam estar sempre atentos em que momento a gente utiliza, para que a gente utiliza, é o meio formal da gente se comunicar, não é? Qual é o meu limite? Por isso que a Resolução 554 fala um pouco mais sobre isso e esse desdobramento. Então, você sabia que curtir ou compartilhar uma postagem nas redes sociais pode gerar e tem gerar o dever de indenizar? É uma questão que a gente trabalha muito, principalmente na atenção primária, né? Quem trabalha em sala de imunização,
Às vezes a gente coloca lá uma fotinho dando a aplicação da imunização no paciente, na criança, e a mãe de primeiro, eu autorizo, de boca. E aí a mãe, de repente, não gostou. Chegou no dia seguinte e fez efeito. E foi aquela menina que fez errado, porque ela nem associa que pode ser um efeito da própria imunização. Foi a colega que fez errado. E aí, quando ela vê a foto postada, ela pode pedir uma indenização, porque ela pode falar que ela não autorizou. E aí a gente fala, mas você autorizou naquele dia que a gente estava aqui? Nem lembro. Então, tudo pode mudar e a gente precisa estar atento a essas questões. Registros de foto com autorização não é verbal. A gente precisa ter um meio formal para aprender isso, justamente para que a enfermagem depois não venha responder por uma questão que o colega quer indenização. Hoje a gente vive num momento como esse. Tudo pode gerar indenização, tudo pode gerar uma questão jurídica. Então, a gente precisa estar atento também a essas questões e deixar mais uma vez essas questões que são, às vezes, verbais de maneira formal, para que a gente não tenha esses riscos. E aí a gente vai encerrar, porque a gente já estendeu para caramba, já passou um pouco do tempo, falar um pouquinho sobre o portal, né, do Conselho. A Glorinha falou aí sobre o COFEM Play, as câmaras técnicas das boas-vindas, outros projetos. É interessante que vocês acompanhem através das redes sociais esses novos projetos que vão acontecendo, né? Então, é com ética que a gente se constrói o bom senso. As redes sociais são um bom meio de comunicação, mas é necessário, mais uma vez, o bom senso. Uma mensagem: trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um neste todo. E para que o trabalho em equipe funcione, cada membro precisa usar a seguinte fórmula: um punhado de bom senso, 2 xícaras de coleguismo, uma jarra cheia de objetivos do grupo e uma pitada de sincronismo, porque todos são peças importantes no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela do resultado. Quando falham, todos devem se reunir para se reconstruir, para a reconstrução.